Fala galera, boa noite, a paz do Senhor. Viemos aqui com mais um podcast fresquinho pra vocês. Hoje eu tô com dois entrevistados, né? Duas pessoas novas, que é o Ronald, que não estava aqui no último, né? A gente pode ver aqui, tá? Hoje ele voltou, né? E também o nosso querido entrevistado da noite, pastor Roberto Canário. Roberto Canário. Ele vai se apresentar aqui, mas antes quero falar sobre o QR Code que está aqui em cima. Se você quiser nos ajudar. A câmera tá meio assim, a qualidade meio baixa, porque estamos com poucos recursos. E se você quiser nos ajudar, só apontar a câmera aqui pro QR Code aqui em cima de mim, tá bom? E agora, pedir pro pastor se apresentar. Pode se apresentar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Prazer, sou o pastor Roberto Canário, pastor da Segunda Igreja Metodista Wesleyana de Nova Iguaçu, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Prazer é nosso, pastor. Tá? Deixa eu só explicar antes aqui pro público aqui, a minha ausência que eu tava um pouco borocochô, tá entendendo? Com algumas situações. Brincadeira, gente, só mesmo algumas desavenças, mas Deus está no controle de tudo, amém? Amém. Antes da gente começar o nosso podcast, será que o senhor poderia iniciar uma oração? Sim. Amém? Senhor, nós te agradecemos por esse ambiente profético, por esse ambiente que o Senhor tem reservado sobre nossas vidas. Somos gratos a Ti, Deus, pela vida dessa juventude que prontamente, ó Deus, estrategicamente, ó Deus, tem se colocado, ó Deus, através desse canal para abençoar, ó Deus, outras vidas. Tem se colocado, ó Deus, à disposição, ó Deus, de seguir a Tua vontade e fazer aquilo que o Senhor tem determinado segundo o Teu querer. Que o Senhor possa, Deus, abençoá-los cada dia mais, ó Deus, e que esta noite, ó Deus, ela possa ser altamente edificante para as nossas vidas. Que possamos, ó Deus, ministrar e também ser ministrados nesse momento. Nós te agradecemos pelo Teu cuidado diário, pelas nossas chegadas aqui nesse ambiente, por toda a equipe que tem estado envolvida, ó Deus, com esse projeto. Que o Senhor possa abençoá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O senhor já contou um pouquinho da sua história pra gente, como o senhor nunca teve, de fato, afastado do evangelho, sempre nascido no berço evangélico, né? O senhor, de certa forma, ficou dividido ali no mundo do cristianismo entre católico, né, e a Assembleia. Isso. Né? O senhor com quantos anos tomou essa decisão de vir para a Assembleia? Então, eu sou nascido no berço evangélico, nasci na igreja, fui apresentado na igreja. Na Assembleia ou no Católico? Então, dentro da igreja mesmo. Meus pais, eles eram evangélicos. Ah, tá. Então, enquanto meu pai estavam casados praticamente, a gente ia para a igreja evangélica. Então, quando fomos para São Paulo, aí houve o divórcio dos meus pais. Meu pai trouxe eu e meu irmão para o Rio e a gente foi entregue aos meus avós. E lá na casa dos meus avós, meu avô era protestante, evangélico, e minha avó era católica. E aí o que acontece? Aquilo que eu falei, parte da manhã eu ia para a missa e à noite eu estava indo para a igreja com meu avô. Então, naquele ambiente, né, de seguir duas religiões, porque era meu ambiente, era minha casa. A minha casa ela tinha duas religiões, entendeu? Isso. Então, meu avô ia para uma igreja, minha avó ia para outra igreja. Mas por que o senhor ficou assim morando com a sua avó? Porque meu pai separou da minha mãe e aí ele trouxe a gente. Meu pai não tinha condição de Sim. cuidar da gente e trabalhar. Então ele trouxe eu e meu irmão do Rio, de São Paulo para o Rio, para que a gente pudesse morar com meus avós. Então meu avô passou a criar eu e meu irmão desde pequenininho. Fui criado pelos meus avós. É a melhor coisa. Não sei se é bom ser criado pela mãe e pela avó. A avó é tão bom, gente. Fui criado por eles. O senhor tem quanto tempo assim de experiência já nesse... Quantos anos assim nesse período de evangelho? Evangélico, então, desde eu Ministério, na verdade. eu tenho 36 anos, né, meninos? 36 anos. E dentro dessa minha caminhada de 36 anos, eu quero contar um pouquinho a história para vocês. Esse progresso
né? Sempre fui evangélico porque eu tomei uma decisão lá atrás, né? Eu, quando bem jovenzinho ainda, minha avó me colocou para poder assistir a aula de catecismo, que ela esperava que eu viesse fazer primeira comunhão, né, segunda comunhão, terceira comunhão e assim vai. Né, eu tomei uma decisão, era um sábado praticamente, e eu falei o seguinte: olha, eu não quero estudar, eu quero servir, eu quero andar, quero caminhar junto com meu avô, eu quero ser pastor. Sempre tive essa convicção de ser pastor desde pequeno. E eu já me via transitando e tudo. Eu falei: não, eu quero ser pastor. Eu não quero ficar na igreja católica, eu quero servir firmemente o evangelho. E aí, quando eu tomei essa decisão, ela me deixou lá 1 hora. E, né, a professora me chamou, me lembro da professora até hoje, o nome dela ficou ali. Olha, entra, vamos lá, vamos lá. E eu falei: não, vou ficar aqui. Eu sentei do lado de fora e 1 hora esperando a minha avó retornar para me buscar. Ela trouxe a interrogatória. Ele não entrou? Não, não entrou. E a partir daquele momento, meu pai de São Paulo veio ao Rio e ele falou o seguinte: olha, mamãe, eu respeito muito a sua religião, a sua decisão de profissão de fé, mas eu sou evangélico e eu quero que os meninos eles sigam e caminhem com o papai. Foi essa decisão que meu pai tomou e falou: eu quero que eles vão para a igreja com meu pai, que era a igreja Assembleia de Deus da Rua A. Então nós ficamos ali na Assembleia, cresci na Assembleia, né, e aos 15 anos, né, só para poder pontuar, aos 15 anos de idade, na minha vida, a igreja ela tinha um regime muito rígido, né? Eu gostava de jogar futebol. E a igreja ela não permitia, na época, jogar futebol, isso, né? Andar de bermuda, era assim, a igreja não permitia, era bem rígido, né? Ou você se batizava, andava de calça comprida, ou você praticamente não era batizado, porque tinha as doutrinas. Mas nem jogar bola de calça, assim? Não, eu jogava futebol, né? Mas assim, se batizar, você tinha que adotar o regime. Eita. A igreja não permitia jogar bola naquela época. Antigamente não podia nem ver televisão. Que isso? A igreja era assim. Então eu optei por não me batizar. E aos 15 anos, dada a influência, aquela questão toda, não me batizei, não me responsabilizava, eu tive um pulinho no mundo, tá? Fiquei fora da igreja por 3 anos. 3 anos. E aí vocês imaginam, eu no mundo, praticamente criado na igreja, mas 3 anos eu fiquei fora da igreja. E esses 3 anos fora da igreja, eu ia para balada, eu ia para baile funk, essas coisas todas, e tive muitos livramentos naquele ambiente. Eu me lembro de um episódio, só para poder a gente interagir, Sim. Que uma vez eu cheguei na igreja, eu, Vinicim e o Jefferson, né? Acredito que depois eles podem até nos assistir. E a gente entrava na igreja, né? E tinha lá alguns doces, lá a gente comendo doce na igreja, rindo na igreja, e saímos no meio do culto e fomos jogar fliperama. Deixamos o culto e fomos jogar fliperama. E depois, no retorno de vir para casa, a gente tomou uma corrida, né? Um assaltante atrás da gente, aí a gente viu, nossa, que livramento nós tivemos naquele dia. Então, alguns episódios assim na nossa vida, nesse momento, estar no mundo, eu recebi muitos livramentos mesmo. Fiquei afastado da casa de Deus durante 3 anos. E aonde que eu retorno? Retorno na igreja metodista wesleyana, aonde eu falava que eu não iria nunca ser daquela igreja. E é onde eu sou pastor hoje. Caraca, graças a Deus. Com quantos anos você recebeu o seu chamado pastoral? Então, eu sempre desejei ser pastor, desde pequeno. Sim. Já ardia isso dentro de mim. Acredito que intencionalmente, a forma que eu brincava, pegava o carrinho e ia de um lado para o outro, já até pensando na itinerância, né? Falava: vou pastorear a minha igreja do Rio, vou pastorear a igreja em São Paulo. Eu já brincava nesse ritmo. Quando criança, na Assembleia, a gente era treinado a orar. A reunião da sala das crianças já impetrava a bênção apostólica, já pregava, né, logo quando pequenininho. Então a gente já era treinado para fazer. Então eu já me via como pastor da igreja. Eu sempre olhei para os meus pastores e eu me espelhava dentro do pastoreio, me espelhava em falar: um dia eu vou ser pastor. Então eu sempre senti o desejo, mas quando que realmente eu tomei a decisão, tá? Depois que eu retornei, comecei a ver o sistema da nossa igreja, aquilo ali me fez
né, criar em mim um desejo ainda mais forte, a administração, fazer teologia. Então eu resolvi realmente cumprir todo o trâmite, abrir mão, por exemplo, de ingressar diretamente numa faculdade, e eu finalizei o ensino médio e corri para o seminário. Eu fui fazer seminário. Fiz o seminário bacharel em teologia, e ali estudei 5 anos, e consagrado ao evangelho, ao pastoreio, com 30 anos de idade. Muito novo ainda, né, mas eu fui chamado ao ministério bem novo. Com 30 anos de idade eu fui consagrado e direcionado para a minha igreja. A Igreja Metodista Wesleyana, a terceira igreja de Nova Iguaçu. Oh, bom. De lá para cá, o senhor já viveu alguma experiência assim, até mesmo pregando e tal, tudo mais, algo que aconteceu que marcou bastante a vida do senhor, o senhor consegue... Sim, sim. Quando Deus tem um chamado, Ele vai cumprir o chamado, custe o que custar na nossa vida. Existe aquela questão, tem um jargão que nós usamos, se a gente não fizer, Deus vai levantar outro em nosso lugar. Só que existem situações que Deus não vai levantar outro para fazer em nosso lugar. Será nós mesmos. E eu provo isso através da Bíblia. Moisés, ele disse, olha, eu não vou libertar o povo, eu sou pesado de língua, etc e tal, mas quem teve que libertar o povo? Moisés. Jonas tentou fugir da face de Deus para não pegar em Nínive. Ele tentou pegar o caminho contrário, mas quando Deus falou com ele, olha, você vai ter que ir lá. Isso. E ele, ainda que tentasse fugir em direções opostas, ele teve que ir pregar o evangelho. Então o chamado, né, o chamado de Deus, ainda que a gente tente fugir desse chamado, ele vai acontecer. E eu me lembro uma vez, eu era bem jovem, né, um pouquinho, vindo da casa da minha esposa hoje, na época era noiva, e eu gostava de frequentar a igreja, né, a gente ia para a igreja constantemente, Manuela, minha esposa, e todos os sábados a gente estava na igreja, todos os sábados, sábado e domingo na igreja, nossa vida sempre foi a igreja, sempre foi a igreja. O que eu fiz uma vez? Saí da casa dela, num sábado, e eu fui levar minha avó para a missa, né? Voltando para a missa. Eu fui levar minha avó na igreja. Aí peguei minha avó. Quando eu passei em frente à igreja do pastor Jorge Veloso, em Japeri, e aí o que aconteceu? Naquele dia eu perguntei, eu era muito fominha, eu amo igreja, eu sou fominha por igreja, tá? Glória a Deus. Isso é bom, isso é bom. Eu perguntei, vai ter o que aí? Vai ter vigília? Aí o pastor falou, vai ter vigília, volta aí. Eles me conheciam, né? E eu falei assim, tá bom, vou levar minha avó em casa e tô voltando. E de fato eu fiz. Levei em casa, falei, ó, fica aí que eu tô indo para a vigília. Voltei, um desejo de buscar a Deus. Naquela vigília, eu sempre digo que Deus, ele resolve usar a gente, às vezes marca a nossa vida de uma forma muito especial. E aí tive uma oportunidade, eu comecei a ministrar o Ezequiel 37, Vale de Ossos Secos. E naquela ministração tudo, Deus começou a me tomar em profecia, e eu comecei a direcionar e falar, olha, você assim, Deus te trouxe aqui para falar tal coisa, você chegou aqui desanimado, Deus está assim. E começou a acontecer um grande avivamento na igreja, um grande mover. E eu me lembro como se fosse hoje. Naquele grande mover, as pessoas sendo renovadas, sendo batizadas, tudo isso. E eu era um obreiro normal, não era pastor, não era diácono, não era presbítero. Eu era um jovem apaixonado por Jesus e pela presença de Deus. Um pastor, um missionário tomou a oportunidade. Na minha oportunidade, ele pegou a oportunidade e falou o seguinte, igreja, vocês querem ver poder de verdade? Tipo, o que estava acontecendo ali não era de verdade. O que estava acontecendo naquele ambiente, a manifestação, ele achou que era meninice. Eu sentei assim, cabisbaixo, ele falou o seguinte, olha, vamos fazer uma oração. Veio aquela oração jogando água no fogo. Foi isso que aconteceu na igreja, tá? Naquele dia. E aí, uma água com fogo aconteceu na vigília, aquele esfriamento espiritual. Eu fiquei tão envergonhado, mas tão envergonhado, eu sentei no cantinho, bem no cantinho, né? E naquilo que eu sentei no cantinho, quando Deus tem um chamado especial, Ele marca a nossa vida, Ele vai nos honrar, e Ele vai se levantar também em nosso favor. Aí aquelas irmãs de oração,
uma delas veio até mim e falou o seguinte: filho meu, eu te trouxe a esse lugar, sou eu que tenho conduzido a minha igreja e falo e faço da forma que eu bem entendo. Eu te trouxe aqui para falar com os meus. E ele pega na mão daquele missionário, daquele homem que estava ali no altar, e aquele homem começa a se encurvar. E aconteceu isso por 3 ocasiões, 3 profetas levantaram e ministraram, e aquela vigília que eu me lembro foi uma vigília tão marcante, porque o interessante, porque essa mesma pessoa que tomou a palavra, né, naquele momento ali, começou a se encurvar, e um outro que estava no púlpito também, recebeu a palavra e falou o seguinte, direcionando para o dirigente da vigília: eu ia te pegar, eu falei que eu ia te pegar, e saí de repente no meio da igreja. Aquele homem que se levantou de uma forma naquele ambiente, o que ele faz? Ele pega aquela motocicleta que ele estava de motinha, né, e ele está tentando ligar a moto no final da vigília. Ele que, né, startava, e é uma moto nova, YBR, ela não funcionava. Ele ficou mais ou menos 30 minutos tentando ligar a motocicleta, e a motocicleta não funcionava. E o fechamento dessa vigília, como é que foi? No fechamento dessa vigília, quando Deus confirma, as pessoas elas chegam naquele ambiente e dizem o seguinte: olha, realmente o que você está falando, o que você falou para a minha vida é verdade. Todo mundo confirmou, olha, mais ou menos umas 7 pessoas. O que você falou a respeito da minha vida é verdade. Eu cheguei assim desanimado, etc e tal. Ali naquele dia foi um dia marcante, porque Deus ele entrou na causa e ele me trouxe honra naquele lugar. Então Deus realmente fez aquela questão de exaltar aquele que estava humilhado. Mas eu tive esse impacto, né, e esta realidade em um culto. E ali eu vi Deus realmente cuidando de mim, nos mínimos detalhes. Durante esses 3 anos assim que o senhor ficou afastado, a gente, querendo ou não, a gente fica vivendo uma vida de ilusão, porque Sim. sem Deus nada é possível. Até que chegou uma hora que a gente bate o martelo e fala: eu não quero mais. Sabe? Tipo, é uma experiência também, sabe? É um aperto que a gente passa e onde a gente não consegue mais encontrar refúgio, né? E quando foi esse momento, o senhor se lembra assim? Esse momento que bateu uma angústia, não teve para onde correr, o senhor: não, chega, eu preciso retornar para os caminhos do Senhor e tal. O que fez, né, o senhor voltar para Jesus? Me lembro claramente. Era numa sexta-feira. Eu e Jefferson, para contextualizar, por conta da minha vida, só voltando um passo atrás, meu irmão veio de São Paulo, estava morando com meu pai, meu irmão veio de São Paulo, era crente, fiel, mas quando ele me viu, né, fora da igreja, o que ele faz? Vai para fora da igreja também. Se afasta da igreja. Ele tinha uma vida muito firmada na fé em Deus, na igreja em São Paulo. Só que quando ele chega aqui, que ele vê que eu estou fora, ele toma o meu exemplo e ele sai também da igreja. E aí numa sexta-feira, tinha acabado de chegar no centro, que a gente ia para o centro todas as vezes, para a praça, né? A gente falava todas as sexta-feiras para a praça, jovem gosta de praça, né? Jovem gosta de praça. E eu gostava muito de praça, então eu ia para a praça na sexta-feira, eu ia para a praça no sábado, domingo, então sempre estava na praça. E eu cheguei numa sexta-feira. Quando eu cheguei, naquele momento sentei e eu falei assim com o Jefferson: Jefferson, vamos embora. E ele até falou: mas a gente acabou de chegar. Não, vamos embora. Vamos embora porque eu vou voltar para a igreja hoje. Desse jeito, eu vou voltar para a igreja hoje. Quando eu atravesso a passarela, quando a gente chega, né, na pista para chegar em direção à igreja, à nossa casa, quem está vindo de bicicleta? Meu irmão, Felipe. Aí o Felipe vai: para onde vocês estão indo? Aí eu falei: estou indo para casa, vou para a igreja, adorar a Deus novamente, vou voltar para a igreja. Ele falou o seguinte: então espera aí que eu vou também. Desse jeito. Meu irmão veio eu, Jefferson e o Felipe, numa sexta-feira. Corremos para a igreja. E aonde que eu fui para a igreja? Na igreja metodista wesleyana, aonde eu falava
que eu nunca queria ser crente lá, eu ia ser crente na Assembleia, não na Igreja Metodista Wesleyana, né, que era uma igreja onde estavam meus pais, estavam ali meus tios, meus primos, mas eu fui parar lá numa sexta-feira. Chegando lá, eu me lembro como se fosse hoje. Na pregação, eu nem esperei o apelo, eu não esperei. Eu levantei minhas mãos e falei, eu quero voltar para a igreja, quero retornar para os caminhos do Senhor. E estávamos fazendo uma contabilização. Hoje já faz 18 anos que eu sirvo a Deus nessa denominação, aonde eu falava que eu não iria servir jamais. Eu retornei nesse ambiente. Não só eu, mas o meu irmão voltou também para Deus naquele mesmo dia. O senhor congrega na Wesleyana, né, pastor? Como é que é pastorear uma igreja? Assim, seu líder, Muitos dizem que é o muito anjo. difícil, né? É Que bem, ser pastor é um cargo bem... é bem desafiador. Eu vivo o ministério assim de forma hoje plena. Eu amo o ministério, amo servir. Trabalho fora, tá? Eu sou trabalho secular, trabalho em empresa privada e eu justamente faço adaptações, né, para poder estar tanto entregando o meu trabalho, que eu preciso cumprir a minha carga horária, e também preciso pastorear. Mas eu amo o pastoreio. E o pastoreio eu me dedico assim plenamente, estar visitando os membros, orando pelos membros, me contactando ali diretamente com os membros, né? Eu não realmente não deixo de pastorear muito avidamente, profundamente. Mas é desafiador. É desafiador. Essa é a terceira igreja que eu pastoreio. Terceira igreja que eu pastoreio. Aí, assim, os desafios, cada uma delas tem as suas particularidades. As igrejas não são iguais, os membros não são iguais. A gente tem uma coletividade muito grande, individualismo dentro da igreja. A gente precisa realmente reconhecer e tratar desses pontos. As nossas igrejas, elas são diversas, membros, pessoas que pensam diferente. E o pastor, ele precisa realmente equalizar, tá ali trabalhando uns com os outros, amando todo mundo, não ter partidarismo. Então eu procuro realmente viver o ministério assim de forma integral. Eu amo servir, eu amo ministrar, eu amo estar na casa de Deus. Então eu amo, tenho por paixão a igreja, minha esposa, ela é uma encorajadora do meu ministério, minha filhinha agora também, que está com 2 anos, também incentiva, né? Então eu amo realmente o pastoreio. Servir é desafio, mas eu amo esse desafio. Eu não me vejo fazer outra coisa. O senhor é batizado no Espírito Santo, né? Sim, sim. O senhor lembra como foi o momento assim que Deus fez ali o boliço, ali o mover? O senhor lembra como foi a situação, o momento ali de experiência que o senhor teve com Deus ali, sabe? Marcante, pessoal, marcante. Assim, foi tão... Eu acho muito lindo isso. Eu também. Foi tão marcante assim, e que está tudo ligado a gostar de igreja. Eu me lembro que quando eu queria ser batizado com o Espírito Santo, como jovem ainda, a gente busca incessantemente. Vocês vão para o monte? Sim. Então eu ia para o monte. Consagração, estava na consagração. Eu estava sempre adorando, buscando a Deus realmente. Daí, sabe aquele hino da Andréa Fontes, batismo no ônibus? Não sei se... Não? Não conhece, né? Não é do tempo de vocês, mas tem um batismo no ônibus. Mas eu não fui... Pra mim, eu só conheço João Vil. Não. Meu Deus, desculpa. Oh, meu Deus. Dentro do ônibus, empresário que tem ali. Não tô lembrando. Então depois tem que acessar o YouTube, né? Tem que acessar o YouTube. Mas o meu batismo não foi no ônibus, tá? Não foi no ônibus. Mas por que eu estou trazendo para vocês esse contexto? Porque o meu batismo foi muito marcante. Eu buscava a Deus e geralmente a gente espera que um batismo, a gente praticamente planeja, a gente já imagina em qual momento que a gente vai ser batizado. Tudo isso, a gente cria uma expectativa, né? Só que as nossas expectativas, elas nunca serão as expectativas de Deus. Os nossos planos não serão os planos de Deus.
A forma que Deus enxerga as coisas é diferente da nossa ótica. E aonde que eu fui batizado com o Espírito Santo? Ainda bem que eu gosto de igreja, porque se eu não gostasse de igreja, talvez eu não tivesse sido batizado com o Espírito Santo. Fui batizado com o Espírito Santo numa campanha, numa segunda-feira. Uma campanha simples, de oração, né, ministração, louvores. E eu fui para a igreja na segunda-feira. Esperava ser batizado no monte, lá onde tinha fogo, reteté, né? Esperava ser batizado numa vigília. E eu fui batizado numa segunda-feira. É um pregador ministrando. E o culto normal ali, pregando ali de forma, ministrando a palavra, de forma poderosa e tudo. E ele chamou a gente à frente. Eu me lembro como se fosse hoje. O texto pregado, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, então eu, Senhor, virei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Então, naquele dia, ele me chamou à frente e falou, venha cá. E começou a orar. Começou a orar. Ele falou, ora, ora, ora. E naquilo que eu comecei a orar, eu fui tomado por línguas estranhas, batizado naquele dia com o Espírito Santo. E a partir daquele dia, na minha vida, assim, foi um marco muito especial, porque eu não queria mais deixar de buscar. A sensação foi tremendo, o desejo de estar ali, vivendo aquele momento tão especial que eu falei, não, eu quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Caraca. Aí foi na segunda-feira. Isso, se eu não gostasse de culto na semana, eu não seria batizado. Eu deixo até um alerta aí para nossos ouvintes. É bom buscar a Deus, irmão. Vai na igreja todos os dias que você puder ir, porque talvez num desses você pode receber a sua bênção. Amém. Luciano, as perguntas acabou, Luciano. Eu quero um pouco de água. Mas então, a sua esposa também é pastora? Não, minha esposa não é pastora, tá? Falando um pouquinho sobre a minha esposa, voltando dentro desse ambiente que vocês estão me provocando e eu vou respondendo, o que aconteceu na nossa vida? Lembra da minha trajetória inicial? Meu avô evangélico, minha avó católica? Então, quando eu pedi a Deus uma namorada, né, ela não veio pronta. Tá? Ela não veio pronta. Manuela, minha esposa, ela era católica. Ela era católica. E tudo parecia se desenhar para aquilo que a gente já vivia em casa. Então eu já via, por exemplo, aquela situação. Olha, de eu ter que ir para uma igreja e minha esposa para outra. Para você ter noção, quando ela chegou a primeira vez lá em casa, meu avô falou o seguinte, olha, se eu fosse um rapaz da igreja, eu não namoraria com quem não fosse da igreja. Falou desse jeito, porque ela não servia a igreja. Foi esse comentário. E a gente, praticamente por conta das ideologias, né, pensamentos contrários, a gente acabava discutindo demais, né? Olha, né, eu sirvo aqui, eu quero ser pastor, etc e tal. E aí parecia que, por exemplo, até caminhar num acordo, vai para um local, vai para o outro, vai para um local, vai para o outro. Eu não queria isso. Eu já tinha tido essas experiências, eu falava, eu não quero ter essa experiência que o meu avô teve, de criar meus filhos ou filhas num ambiente em que eu vou para uma religião, vou para uma igreja, minha esposa vai para outra. Então a gente começou realmente a ter algumas enquetes. Eu falava, eu não quero ser assim não. O que eu fiz? Eu comecei a orar. Fazendo propósito, eu comecei a buscar a Deus. Eu ia para um monte, meninos, para um monte buscar ao Senhor. Constantemente em campanhas. Eu falei, Senhor, se o Senhor deseja que ela venha a ser a minha esposa, né, o Senhor vai fazer a obra. O Senhor vai fazer a obra. Era essa a minha oração. O que aconteceu? Um ano depois de namoro, Manuela foi na igreja metodista wesleyana. Pregador pregando tudo ali, né, na administração do culto. Ela segurava em mim, segurava no banco, assim, começou a ser batizada com o Espírito Santo naquele primeiro dia. Batizada com o Espírito Santo, a mãe dela estava ali, não sabendo, entendendo nada. E ela ficou em pé. Aquilo que ela fica em pé, ela apoia
assim no banco, e o Espírito Santo a gente acha que ele não faz força, né? Ele respeita, né, a nossa vontade, né? Só que naquele dia eu vi o Espírito Santo fazer força, porque ela se posicionava para poder ficar em pé, e o Espírito Santo a colocava, né, para que ela pudesse ajoelhar, e ela fazendo força. Por 3 vezes ela conseguiu se manter em pé, mas na terceira vez ela caiu de joelho. E a partir daquele momento, mano, ela tem estado comigo, ontem a gente estava até lembrando isso, há 17 anos que ela serve ao Senhor, ao meu lado. Então, foi obra do Espírito Santo, eu apenas fui um intercessor, o homem que orou, o homem que buscou a Deus, e Deus ele interviu, abençoando ali, preparando, que na época era noiva, passou a ser esposa, hoje é a mãe da minha filha, né? A mulher que tem me valorizado, que tem me amado, mas foi assim que Deus fez a obra por completo. Deus a converteu e ela tem andado hoje lado a lado comigo no ministério. Mas foi obra de Deus. O senhor já viveu assim, uma certa dificuldade, não somente assim, no relacionamento, mas dentro de casa, assim, como por exemplo, eu, quando eu morava com a minha mãe, já teve um momento que a gente passou por uma dificuldade que eu pensei que seria o fim, sabe? Porque minha mãe, ela sempre cuidou dos... Eu tenho 9 irmãos. Rapaz, você tá aí, junto aí com... Você tá igual meu avô, hein? Não, Meu avô e minha avó era assim, tinha 9 minha, lá. E minha mãe, ela sempre foi sozinha. Sempre foi sozinha. Entendi. Pra gente. Aí teve uma vez que uma mulher lá tava fazendo uma oração na casa dela. E falou assim pra minha mãe: Giovana, fulano de tal tá aí? Aí ela não, porque eu queria que ele estivesse lá para estar representando a casa de vocês, que isso aqui e tudo mais, na oração. Ela não tá aqui não. Então, me arruma uma camisa dele pra gente tá orando, que isso aqui e tal. Ai, Jesus, já tô esperando. E minha mãe foi dessa Já tô camisa sem... pensando. Deu a camisa, acabou a oração, trouxe a camisa. De lá pra cá, a nossa vida nunca mais foi a mesma. Misericórdia. Graças a Deus. A nossa vida nunca mais foi a mesma. E eu fiquei olhando, e tipo, faltava mantimento dentro de casa, coisa que, tipo, era difícil acontecer. Meus irmãos adoecendo, sabe? E minha mãe, ela sempre foi muito sensitiva, ela não é cristã, mas sempre foi muito sensitiva. Ela me chamou, eu já estava já nos caminhos do Senhor, só que era novo convertido. Ela foi me chamando, ela falou assim: cara, eu tô pressentindo algo naquela camisa. Olhei pra cara dela assim, eu falei: que bobeira, mãe. Camisa não tá fazendo nada ali. Eu tô sentindo algo naquela camisa. Só que a minha mãe é muito desses povo da antiga, que tudo... Não, então... Faz o seguinte, mija na camisa, né? Mija na camisa que assim o problema passa. Aí eu, que mijar, mãe? Taca fogo na... Que taca fogo, mãe? Toma Aí essa ela... plantinha que fica bom. Faz um chá. Aí eu... Peraí. Eu falei, mãe, eu vou orar a Deus. Eu vou orar a Deus. E ali Deus tinha me confirmado. A camisa, a seta pegou na camisa. Nossa, hein? Entendeu? E eu falei pra minha mãe, mãe, agora eu vou tacar fogo nessa camisa. E, pra você ter noção, ainda tinha meu tio, que morava com a gente ainda. Ela cuidava do irmão dela, mais novo. Eram os 9 e mais o meu tio. Aí, eu vivia brigando com meu tio. Vivia brigando com meu tio. E nesse dia a gente não estava se falando. Sendo que a gente sempre foi muito correr dentro de casa. Tipo, quando eu não conseguia, ele conseguia trazer mantimento. Entendeu? Então eu sempre ficava intercalando assim e tal. E nesse dia, caraca, cara, eu já não aguentava mais. E aí eu chorando, escondido das crianças, dos meus irmãos. E eles começaram a me abraçar perguntando o que foi. Eu falei, cara, eu não aguento mais. Falando para as crianças, eu tive que abrir o jogo. Eu falei, eu não aguento mais. Aí as crianças, calma, que não sei o que, calma. Isso eu já tinha tacado fogo na camisa. Passou 5 minutos, chega meu tio em casa. Com 5 quilos de arroz, com 1 quilo de salsicha, um feijão. E ali mesmo eu comecei a chorar. Deus sabe? proveu. Ali mesmo eu comecei a chorar, eu falei,
olha só como é que é as coisas. Eu não estava falando com meu tio, sabe? Eu não estava falando com meu tio e Deus usou meu tio e tal. E eu fiquei olhando assim, e ali foi glória a Deus, sabe? E tipo, de lá pra cá, depois que eu orei a Deus e taquei fogo na camisa, tudo voltou ao normal. Parece que saiu uma tempestade de cima da nossa casa, sabe? Então, tipo, foi uma experiência também que eu vivi com Deus. E eu acredito que, acho que cada um de nós aqui já teve uma certa experiência dentro de casa. Se o senhor teve, o senhor pode contar pra gente? Isso é cuidado, né? É, É cuidado. Deus, ele sempre cuida da gente nos mínimos detalhes. Mínimos mesmo. Eu me lembro que quando o nosso casamento, bem no início, a gente passou por uma crise tão grande. E assim, a gente foi para nossa casa, não tinha piso. A nossa casa só tinha cama, não tinha televisão, só tinha janela, cama, janela e fogão. isso é coisa linda, isso é aquilo que te motiva, sabe? Cama, janela e fogão. Então, o que aconteceu que marcou a nossa vida assim de uma forma muito especial? A gente esqueceu de fazer compra quando a gente casou, quando a gente foi para nossa casa, né? Coisa assim, a gente fez tudo. A gente não tinha Ali dinheiro. na hora. Não tinha dinheiro, menino. Não tinha dinheiro. E naquele dia, por exemplo, porque a gente vai, irmão, esquecemos de comprar, fazer compra. Aí passamos um mês praticamente comendo a minha sogra. Né? Um mês comendo, jantando, almoçando na minha sogra, porque não tinha alimento, a gente esqueceu de comprar. Mas tudo isso é provisão, é cuidado de Deus. Sou grato a Deus pela família, pelos meus pais, pela minha sogra, meu sogro, entendeu? Sou grato a Deus pela família que eu tenho. Mas passar necessidade mesmo, graças a Deus eu nunca passei. Mas eu vou contar uma experiência que aconteceu para vocês. Eu creio naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz a respeito, olha, o salmista, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Uma vez, marcou a nossa vida, porque o pão era R$1. R$1, você comprava ali 10 pãezinhos na época. Hoje R$1 é 3 Hoje pães. R$1 é 3. Misericórdia. E nós contamos naquele dia, de 10 em 10 centavos, fez exatamente R$1 para o pão daquele dia. O pão daquele ambiente que Deus diz, olha, conforme o Pai Nosso, né? Pai Nosso, no céu santificado, seja o teu nome, venha a nosso teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Então, dá-nos hoje o pão de cada dia. Naquele dia, praticamente a gente pensava, não vai ter pão. Só que naquele dia, a gente tinha exatamente R$1, não tinha mais dinheiro algum. Só tinha as 10 moedas de 10 centavos que nós fomos na padaria e compramos aquele R$1 de pão para aquela manhã. Então, não tinha dinheiro sobrando, mas Deus cuidou da gente naquele mínimo detalhe, conforme a palavra dele. Então, eu acredito que quando nós obedecemos a Deus, estamos ali convictos, cumprindo o chamado dele, ele vai suprir todas as nossas necessidades, todas elas. Eu não tive uma experiência como a sua, né, de passar por dificuldade, mas assim, passei por essa experiência de ter ali um único R$1 que eu tinha para o pão daquele dia. Cuidado, e Deus cuidou. E eu me lembro como se fosse hoje, quando eu tenho a oportunidade de ministrar dízimos e oferta, eu sempre lembro desse detalhe. Talvez se eu não tivesse passado por essas experiências, eu não daria valor hoje à fidelidade ao cuidar de Deus, nos mínimos detalhes. Pô, legal. O senhor já pastoreou quantas igrejas assim, ou só teve apenas uma? Então, minha primeira igreja, ela foi a terceira igreja de Nova Iguaçu, uma igreja desafiadora. Cheguei na igreja, lembro da minha casa que não tinha piso, Sim. Né? A minha casa, quando eu fui morar na nossa casa, ela tinha apenas a janela, mas não tinha vidro. Não tinha nada na nossa casa, só tinha lá os móveis que eu falei, cama, sofá e a geladeira. Né? Cama, fogão e a geladeira. Só tinha isso. A igreja era a mesma coisa. Quando a gente foi pastorear a primeira igreja, a nossa terceira em Nova Iguaçu, chegamos na igreja, ela não tinha piso, ela não tinha janela, ela não tinha bolsa, né? Ela não tinha nada praticamente. E nós ficamos pastoreando aquela igreja durante 3 anos. Mas nós vimos um avanço extraordinário de Deus.
quando saímos daquela igreja. A igreja ficou com uma fachada linda, ela ficou ali com pisos lindos que foram, né, colocados, umas janelas na igreja, tudo isso, uma obra que Deus fez. Então, na terceira igreja foi um marco assim muito especial. Depois eu pastorei a Igreja Metodista Wesleyana do K11. Também outro desafio, mas a mão de Deus também, ela esteve conosco. E agora, atualmente, estou na segunda Igreja Metodista Wesleyana de Nova Iguaçu. Cheguei agora em março, mas temos vivido algo muito extraordinário. Uma igreja amorosa, uma igreja abençoadora, uma igreja acolhedora, e é uma igreja onde eu tenho crescido muito no meu relacionamento com Deus e com o meu próximo também. Elas eram uma só, matriz, filial, ou são igrejas diferentes? Elas são independentes. Elas são independentes. O pastor wesleyano, como é que funciona? A cada 2 anos nós temos um concílio. E dentro do concílio, que é uma reunião onde é decidido as nomeações pastorais, ali os pastores eles são designados para alguma igreja. Então, ele é nomeado pelo bispo, né? Ele é nomeado pelo bispo, e segundo a vontade de Deus, e é direcionado para alguma igreja. Então, nós somos itinerantes, a gente não tem o pastoreio que a gente fica ali ad eterno num local. A gente tem essas reuniões e a cada ano de concílio a gente pode ser direcionado para um novo local, para um novo desafio. Então, eu já passei por 3 igrejas. O senhor pode sempre estar trocando de igreja? Sim, ministério itinerante. Sim. Ministério itinerante. A gente ora, né, a gente se apega como igreja, a igreja sente, mas o pastor também sente. Mas o pastor ele não é um pastor que pode ficar ali, né, a vida toda. Ele pode ser mudado a qualquer momento, como pode também ficar. Depende da vontade de Deus e das necessidades da nossa região. O senhor viu alguma dificuldade em lidar com jovens, músicos, esse negócio assim? Eu sou músico, né? Eu percebi quando ele falou no microfone ali, ele vê meu tom aí. Verdade. Eu fiquei olhando assim. Eu amo música. Eu amo música, assim, não tem aquela questão de estilos, né? Eu gosto de diversas, eu gosto de musical, instrumental. Eu vou junto com a galera, assim, da música mesmo, né? Eu amo música, eu amo ministério de louvor, eu amo a igreja louvando ao Senhor. Então, eu consigo interagir bastante, né? Com as faixas etárias, tanto de criança, pré-adolescente, adolescente. Eu procuro me atualizar, até porque eu preciso comunicar com eles. Hoje eu tenho um linguajar mais formal, acho que por conta da academia, eu sou professor também, por conta da academia, e aí você acaba criando um linguajar que evita muitas gírias, etc. e tal, né? Mas eu procuro realmente criar algumas falas que sejam acessíveis a eles também, porque preciso me comunicar com as gerações, a gente não está fora da geração. Eu sou um jovem, tenho 36 anos, mas eu procuro me comunicar com a criança da igreja. Então, chega um momento lá que eu toco com eles lá, canto com eles, eu faço o culto das crianças. Pré-adolescente, vou junto também. Né? Vou lá cantar, vou lá adorar com os prés. Adolescente é a mesma coisa. Então, aonde tem adoração, eu quero estar. E eu gosto de comunicar com as minhas faixas etárias. Então, eu jogo futebol, né? Gosto de jogar futebol com eles, gosto. E agora sim, exatamente. Agora sim. Mas eu sempre procuro estar inserido com a minha igreja num tocante geral. Não quero ser um pastor que comunica apenas com uma geração. Não quero ser um pastor que comunica apenas com os adultos e não comunico com os jovens. Ou comunico com os jovens, não comunico com os adultos. Ou deixo de comunicar com as crianças. Eu acho que um pastor ele precisa se comunicar com todas as gerações. Eu sou pastor das crianças na minha igreja. Eu sou pastor dos pré-adolescentes. Eu sou pastor dos adolescentes. Eu sou pastor dos jovens, entendeu? Tem lá o líder? Tem, mas o líder ele vai justamente ser um ajudador no ministério. O meu líder ele tem acesso a mim, para poder, e aí pastor, como é que tá? Eu falo, como é que tá? Como é que a gente pode resolver alguma coisa? Como é que é a estratégia? Vamos trabalhar junto. Então eu sempre mantendo eles por perto assim e tal. Exatamente, eu gosto. É muito bom estar dentro da igreja, fazer o que Deus põe no nosso coração, é a melhor parte. O senhor acha que a tecnologia, ela ajuda, de certa forma, em alguns momentos assim, da pregação e tal, assim como está acontecendo no podcast, por exemplo, levar as palavras, né, para outras pessoas, assim, a ser alcançada as almas, de certa forma, o senhor... Eu sou altamente
né? Não sou expert na parte de comunicações, de internet, mas eu amo a tecnologia. Eu amo. Tá? Eu acredito que realmente é um canal, eu gosto de fazer minhas apresentações, relatórios, tudo isso eu amo realmente inserir na igreja. Uma mídia, tudo isso, acho que a gente realmente tem que avançar nesse mundo. É o hoje, e esse hoje não vai voltar. A gente não vai estar retornando ao passado, à era Flintstones. A gente está na era Jacksons, né? Daqui a pouco a gente vai ter carro voando, a gente vai ter realmente aceleração máxima, e a gente precisa realmente estar andando nessa linha de raciocínio, porque senão você fica Mas, de certa ultrapassado. forma, a gente ainda precisa tomar cuidado. Não digo assim, a gente, mas, tipo, as nossas crianças. Sim. Né? Que hoje em dia a tecnologia ela está muito, muito avançada. E a única coisa que me preocupa são as crianças, né? Porque a gente, assim, ainda consegue discernir algumas coisas, sabe? O que é para o bem, Sim. o que é para o mal. Tá entendendo? Então você, pai, mãe, tome cuidado com o que seu filho anda assistindo. Já vou deixar aqui a deixa, Rafa. Toma cuidado com o que seu filho anda assistindo, sempre acompanhando, tá entendendo? Os seus filhos. E não deixa ele ser enganado pelos esses povos da internet. Tal do TikTok. Entendeu? Inclusive o TikTok. A sua filha, o senhor permite ela usar Ela assim, já usa celular, as telas? 2 anos de idade. Já sabe mexer em tudo, né? Porque as crianças, já roda, véi... ela faz assim. Ela mesma quer botar. E se a gente não colocar o que ela quer, aí tem choro. Ela briga, tem posicionamento firme, tá? Amém. Mas eu acredito que realmente tem que ter a parte da informatização, tecnologia, muito bom. Para vocês terem noção, eu utilizo isso. Tá? Eu amo discipulado, eu amo ensinar. Né? Eu amo ensinar, eu amo lecionar, é a minha paixão. Formar obreiros, formar liderança, tudo isso. E o que eu faço hoje? Eu tenho adotado, por exemplo, na minha igreja, agora, às sextas-feiras, eu tenho dado discipulado de forma online. Então eu abro, né, com o pessoal, né, os meus discipulandos, todo mundo, né, eu abro uma chamada de vídeo com eles e eu faço ali a explanação do que eu preciso passar de visão para eles. Então eu estou ensinando de forma remota para eles. É como se eu estivesse realmente ali presencial, não estou presencial, mas estou num ambiente de uma sala virtual, graças à informatização, à tecnologia, e eu posso comunicar. E muito legal ainda, sabe por quê? Na sala da minha casa. Nossa. O senhor dá aula de quê? É como se fosse uma EBD? Um culto de ensino? Isso. Doutrina. A gente vai compartilhando. Então eu abro uma mensagem ali, uma sala virtual, e eu passo para ele. Então a integração na igreja. A gente está passando, por exemplo, a aula de bibliologia. Eu vou começar a passar bibliologia para os discipulandos, os candidatos que passaram pelo batismo e quem está chegando na igreja agora. Então tudo isso eu estou fazendo sem sair da minha casa. Quando eu estava na igreja Luca 11, por exemplo, eu me deslocava toda sexta-feira. Às vezes no temporal eu vinha para a igreja para poder discipular. E às vezes no temporal você tinha ali algumas pessoas que não iam, dado a chuva, a dificuldade de chegar. Hoje na segunda igreja eu já tenho adotado diferente. O que eu faço? Eu abro a chamada de vídeo, uma reunião online, e ali eu compartilho com eles a aula que eu preciso passar. Então estou formando, né, a minha igreja, os meus liderados, os meus novos convertidos, dentro da visão que eu preciso que eles estejam realmente recebendo o ensinamento na sala de casa. O que um pastor precisa ter? Assim, até mesmo para, né, pastorear a igreja, liderar um grupo, assim. O que o pastor precisa ter? Acho que a primeira coisa que o pastor precisa ter, ele precisa ter temor a Deus, ele precisa ter cheiro de ovelha. A gente não tem como pastorear distante. O pastoreio, ele é um pastoreio próximo. O pastor, ele tem que estar inserido no meio da igreja, ele tem que amar pessoas. Acho que o maior desafio é amar a Deus e amar pessoas. Se eu não amar pessoas, se eu não amar o ministério, se eu não servir de bom grado ao ministério,
aí sim vai cair naquilo que a gente falou, vai ser pesado, porque é desafiador. É desafiador. E sendo desafiador, se eu não tiver amor envolvido, paixão por aquilo que eu faço, praticamente vai se tornar penoso. Então hoje eu utilizo dentro do meu ministério o amor. E eu faço isso de muita satisfação, muita alegria. Eu amo realmente servir. Eu amo dedicar a minha vida em prol do reino. Aleluia. Amor. O senhor para fez ser como posso dizer? Algum curso, assim, alguma... Como se fosse curso de teologia, sabe? Para ser pastor. Sim, estudei 5 anos, 4 anos fiz bacharel de teologia, ser forte. Hoje é Instituto Agiliano de Educação, antigamente era Centro de Formação Teológica em Cascadura, de segunda a sexta, todos os dias. Então saía do trabalho, passava em Cascadura, estudava, saía de Cascadura 10h20 da noite, só chegava em casa às 11h30, meia-noite, durante 4 anos da minha vida. E aí eu fiz a convalidação desse diploma. A convalidação é tornar o diploma em nível superior. Então, ao encerrar o curso livre em teologia, eu fui estudar mais um ano na FABAT, Faculdade Batista do Sul, na Tijuca. E ficava ali estudando mais um ano, e hoje eu sou bacharel em teologia, nível superior em teologia. Esse foi mais um podcast dessa igreja. O pastor tem algumas considerações finais, alguma mensagem? Se quiser deixar uma mensagem, tipo, pro povo. Tá. Tem uma meditação que eu fui tomado na minha devocional, que eu faço devocionais, leitura bíblica é importante. Gênesis capítulo 6, versículo 22, diz assim: Noé fez tudo exatamente conforme Deus lhe ordenara. Ele fez tudo exatamente conforme a ordem de Deus, na NVI. E eu fiquei pensando sobre esta atitude, porque Noé é chamado dentro do seu tempo para poder construir uma grande embarcação, um grande navio, né? Nós aprendemos sobre isso. Porque Deus traria dilúvio. E naquilo que ele constrói uma grande embarcação naquele tempo, as vozes que ele ouvia, já falando o seguinte: Noé, você é louco. Por que construir um barco desse tamanho, um navio? Por quê? Uma arca desse tamanho. E ele está ali firme, perseverante no seu propósito. Ele está firme, convicto de cumprir aquilo que Deus havia determinado que ele fizesse. O que eu quero tirar de lições aqui? Dentro do texto, do fechamento desse texto. Ele fez tudo exclusivamente conforme a ordem de Deus. Porque, às vezes, fazer a ordem de Deus, a vontade de Deus, parcialmente, não é fazer tudo. Eu tenho pensado sobre fazer tudo o que Deus ordena, plenamente, está inserido na obra de Deus. E eu me deparei com esta palavra. Falei: Senhor, eu não quero fazer parcialmente. Eu não quero fazer 99%. Eu não quero fazer apenas 99,9%. Não. Eu quero fazer 100% a tua vontade, cumprir 100% o teu querer. Eu quero chegar no ministério, estar dedicando a minha vida como fez Noé. Noé é chamado para fazer uma coisa que aos olhos humanos era absurdo, mas ele estava fazendo porque era a voz de Deus. Ele estava cumprindo o chamado de Deus, estava determinado em ouvir a voz de Deus para aquele tempo e seguir firme dentro desta finalidade, desse propósito. O que me chama a atenção sobre esse detalhe? Às vezes Deus fala conosco e nós não estamos dispostos a fazer o que Deus está determinando. Então, na minha vida, eu não quero fazer parcialmente. Eu quero fazer tudo o que Deus tem determinado. Para fechar esta ministração, eu quero contar uma breve ilustração. E esta breve ilustração, ela traz a respeito de um alpinista. Vocês sabem o que é um alpinista? Não. Um alpinista é aquele que, com os seus elementos, instrumentos, ele vai escalando, né, montanhas,
E ele tem uma corda, né? Sim. E ele vai justamente criando desafios ali. E esse alpinista, ele resolveu quebrar um recorde. Subir na montanha mais alta com os seus equipamentos. Só que quando ele vai descendo, já era noite. E naquilo que escurece, a corda também, ela arrebenta. Só que ele ficou salvo porque ele conseguiu segurar num penhasco. Mas estava escuro. E a voz veio para ele e falou o seguinte: solta. E ele segurou. Solta. E ele está segurando. Solta. E ele não soltou. Quando chegou a equipe de resgate naquele outro dia e foram ver, estava aquele homem segurando em um penhasco com um palmo do chão. Um palmo do chão. E a equipe começou a falar uns com os outros. Nossa, se eles tivessem soltado as suas mãos, ele não teria perdido a sua vida. Ele teria se salvado. Ele teria saído daqui e certamente voltaria para a sua casa. Ele teria saído daqui e continuaria a cumprir os seus projetos, seus sonhos, seus planos. Mas ele simplesmente ficou ali agarrado. A equipe de resgate não sabia que ele ouviu uma voz e que era apenas ter soltado, e ele viveria muitos e muitos anos cumprindo aquilo que estava determinado sobre a sua vida. O chamado de Deus é assim. Às vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, queremos cumprir o chamado de Deus, mas não estamos dispostos a abrir mão de largar aquilo que nós podemos confiar seguramente na voz de Deus. Então isso é o ministério. E olhando para a vida de Noé, ele diz: olha, Noé fez tudo conforme a ordem de Deus. Então esse alpinista, ele poderia ter vivido, mas ele não ouviu a voz de Deus. Então eu trago esse exemplo, essa ilustração e esta ministração. Se for para ouvir a voz de Deus, que possamos ouvir o chamamento e cumprir. Às vezes pode estar escuro, mas a gente precisa realmente soltar e seguir firme dentro da missão e confiar plenamente em Deus. Kairane fecha o podcast. Eu começo, eu fecho, né? Entendi. Então, gente, faça, como o pastor disse, faça o que Deus tem determinado para a sua vida. E é isso, esse foi mais um podcast. Lembrando o QR Code aqui em cima, se você quiser nos ajudar, ok? Deixe seu like, que muitas das vezes a gente não pede o likezinho. O likezinho também pode ajudar a gente. Se inscreve no canal. O senhor tem algum canal assim da igreja? Nós temos o canal da nossa igreja, que é a IMW Segunda Igreja de Nova Iguaçu. Tá? Você pode nos acompanhar. Estamos ali situados na Rua Doutor Luiz Guimarães, 11.156. E nossos cursos são terças-feiras. Quinta-feira nós temos os nossos pequenos grupos, são as células e as céus. E domingo estamos, na parte da manhã, Escola Bíblica Dominical, e à noite, às 6 horas da noite, nós estamos ali adorando ao Senhor. Amém? Nossas programações, elas seguem assim. Será um prazer recebê-los ali conosco. Amém. Então foi isso. Até o próximo podcast. Se inscrevam lá no canal do pastor, ok? E Roberto Canário, né? Isso aí. É, Roberto Canário. É isso, gente. Muito obrigada. E até a próxima. Beijos. Tchau, tchau.